O Pierre me perguntou se eu queria ficar para o final. Eu falei, nem sei, depois desse monte de causo. Eu também não sou especialista das bibliotecas, né? Sou alguém que saiu da matemática porque ficou encantada em ouvir causos assim. E eu até fiz umas anotações, porque eu entro nas histórias, Mel de Ocara está entre os livros que eu estou utilizando no mestrado, e aí eu entro nas histórias e eu demoro para aterrissar. Até por isso que eu fiz aqui umas anotações. É uma alegria bem grande ser convidada para essa festa de 10 anos da Biblioteca São Paulo. Eu e o Pierre temos feito aí muitas dobradinhas nos últimos tempos e isso faz parte dessa conquista de ter as bibliotecas comunitárias reconhecidas como bibliotecas de acesso público. E foram as bibliotecas estaduais que conseguiram colocar dentro do CISEB, né, dentro de um reconhecimento que o trabalho que a gente tem feito aí nas bordas das cidades desse país são tão importantes quanto as bibliotecas que o fazem com recurso público. E aí te ouvindo, Inácio, você começou a falar das bibliotecas, né, que você teve acesso, e o Jorge Amado Proibido, e na minha casa não tinha biblioteca, eu sou a terceira filha de 5 de uma família baiana que imigra para São Paulo, deixando as 2 filhas mais velhas, porque não sabiam o que ia acontecer. Né? Meus pais eles vêm para São Paulo porque um irmão estava ameaçado de morte, e aí a avó falou, precisa sumir com esse menino. E aí meu pai, o caçula, vem com o irmão, a mulher, e deixa 2 filhas lá. E eu sou a primeira filha deles aqui em São Paulo. Depois eles trazem as irmãs. Então a vida era essa luta, né, pela sobrevivência. Só que depois, quando a gente vai para a escola, né, a gente começa a estudar, então a gente tinha um vizinho português que tinha livros. E ele tinha a Barça. E aí, de vez em quando, se a gente se comportava bem, se a gente não brigava com ele deixava a gente olhar a Barça um pouquinho. Tinha uma cerca que separava as nossas casas, aí ele passava a Barça por ali, a gente olhava. Se tinha qualquer briga, ele recolhia a Barça. Esse era o livro que a gente tinha acesso. E aí tinha essas pessoas que vendiam, né, livros na rua. E meus pais decidiram, então, meu pai e minha mãe, que iam comprar livros para a gente ter em casa também. Aí minha mãe falou, olha, primeiro a Bíblia Ilustrada. Aí, quando terminou de pagar a Bíblia Ilustrada, que está até hoje lá em casa, fica do lado da televisão, toda pomposa, aí meu pai decidiu que o próximo seria a coleção de Jorge Amado. Meus pais são baianos, e aí meu pai falou, é bom a gente ter em casa um escritor da nossa terra. E está lá até hoje também a coleção de capa dura do Jorge Amado. E foi o primeiro livro, Capitães de Areia, um dos livros que eu pude ler sozinha, sem professor mandar, sem ter a função paradidática. E aí estava pensando que bacana, que na minha casa não era proibido para meninas, até porque nós somos todas mulheres. Meu pai é o único homem da casa. Que bom que a gente pôde ler. E aí eu fiquei pensando, né, aqui em 92, quando teve o massacre do Carandiru, eu trabalhava com meninos e meninas que estavam encarcerados, meninos encarcerados na FEBEM. Eu faço parte do grupo que criou os primeiros centros de defesa de crianças e adolescentes do Brasil. E foram foi uma noite de desespero para nós, né? O que aconteceu aqui, porque tinham muitas pessoas do nosso bairro, tinham pais de meninos e meninas que a gente conhecia, e foi um período muito difícil mesmo. E em 97 eu vim ajudar a construir aqui um programa de educação do CERT no metrô Santana. E eu lembro que por muitos anos, quando eu passava de metrô aqui, eu ficava sempre muito emocionada,
muito dolorida, né? Porque eu reconhecia os sangues que tinham por aqui. Não eram só alguns homens que tinham morrido, eles tinham um nome, né? Eles tinham endereço, eles eram vizinhos. E era muito difícil passar. Sempre quando falava Estação Carandiru, dava um negócio no estômago. E depois, quando eu conheci a Adriana Ferrari, né, o projeto desse prédio virar uma biblioteca, aí vira um privilégio, né? A gente pensava, na época falava, mas e aí, né? O que a gente faz por cima desses sangues, né? Todos. A gente muda a história, a gente garante a memória. E aí eu fico muito honrada cada vez que eu vejo você, toda a turma do CISEB, lembrar da história que está aqui, né? Aqui não é só uma biblioteca, né? Aqui é um plano, um projeto, um sonho de que os sangues derramados aqui nos ajudem a não repetir a história que aconteceu. E aí a gente fala de uma biblioteca hoje, né? Hoje a gente acabou de ser negado o reconhecimento da remissão de pena pela leitura. Essa biblioteca, né, essa semana, foi proibido, além dos livros proibidos, dos livros utilizados pelo Remissão em Rede. Então, pessoas que iam lá conversar, estimular presos a lerem, cada livro 4 dias de pena diminuída, poderia ser muito mais. A gente está falando de livros que libertam da mente da gente que vai para outros lugares, e aí a remissão é considerada inconstitucional. Então, uma biblioteca para hoje é uma biblioteca que discute essas questões. Por que o trabalho braçal serve para remissão de pena e o trabalho intelectual não serve? Por que homens presos podem fazer bolas para Nike e isso vai diminuir o tempo dele de prisão, mas ler um livro não vai diminuir o seu tempo preso? Então, é uma biblioteca que discute todas essas questões, né? Então, pensar nessa biblioteca para hoje é pensar nessa biblioteca que discute com a sociedade tudo aquilo que implica ter acesso à leitura. Muita gente está aqui na plateia, é parceira, amiga nossa, e sabem do nosso desafio como bibliotecas comunitárias de garantir que nós tenhamos o direito humano de descansar e ler, né? Quando você falou dessas duas mulheres que falavam assim, olha, então, né, aprender a ler também é uma possibilidade de descanso. A gente reivindica, enquanto comunidades periféricas, esse direito da gente descansar, da gente ler poesia, da gente escrever poesia. E aí a gente saiu criando bibliotecas em vários cantos desse país. Eu acho que nós, né, contribuímos muito para que as profecias de que a tecnologia acabaria com as bibliotecas. Então, de repente, descobriram que tem um Brasil que lê, né? Eu estou até aqui com uma publicação que a gente acabou de fazer, nós da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a gente publicou que tem um Brasil que lê, porque a gente fica o tempo todo olhando as estatísticas do que a gente não lê, do que a gente lê mal. E quem lê? Né? O que os jovens estão lendo? Né? O que as pessoas estão fazendo? Os saraus, os slams, tantas ações que acontecem aí nas ruas para que as pessoas tenham acesso à leitura. Isso importa. Né? Esse Brasil que lê importa. E aqui um monte de gente conhece, né, a minha história e de um grupo de adolescentes que abriu uma biblioteca num cemitério, né? Um lugar que seria um lugar de morte, e quando a gente fala, principalmente são jovens negros, a maioria deles, que enfrentam aí o genocídio da juventude negra, com execuções sumárias. Primeiro atiram e depois vão ver o que aconteceu. Primeiro encurralam esses meninos, porque baile funk não é de Deus. E daí? Né? O mundo está dividido em quem é de Deus e quem não é de Deus. Né? O que aconteceu com os meninos em Paraisópolis, o que aconteceu essa semana com jovens em Parelheiros, espancados e tirados de dentro do ônibus porque estavam vindo de baile funk. Então, assim, o que é isso?
né? Então, com esses jovens, a gente tem procurado mudar a história. Começamos com uma biblioteca dentro de uma unidade de saúde e com uma ação que chamava Pílulas de Leitura. Uma coisa que a gente tem visto aqui na cidade, eu não sei ainda, pode ser que aqui tem gente que sabe o que está acontecendo, eu ando muito impressionada com um monte de casa que tem sido derrubada e virado farmácia. Eu já passei da metade da minha vida, tenho pelo menos 3 remédios que eu tomo todo dia, mas eu preferia ter mais bibliotecas, mais coisas abrindo nos bairros, e é uma coisa impressionante. De repente você olha, você está rodeado de biblioteca em cada esquina dentro dessa cidade. Uma coisa impressionante. Eu estou muito impressionada cada dia que um prédio muda e vira farmácia, né? Tantas farmácias. E quando a gente começou dentro de uma unidade de saúde, que era o único espaço que tinha em Parelheiros, né? Estou falando do extremo sul aqui de São Paulo, a 50 quilômetros do centro, e o projeto chamava Pílulas de Leitura, porque era essa a ideia dos médicos, junto com as prescrições, entregarem livros. Que a gente falava, ó, a literatura cura também, né? Você distrai, você faz outras coisas. E aí, quando chega, não tinha dentista lá nesse lugar, e nesses últimos bairros, né, Colônia, Barragem, Nova América, e aí chegou o dentista e precisava de uma sala, e aí a gente precisou procurar um outro lugar, e o lugar falaram, olha, então, né, de onde que a gente vai, depois dos serviços de saúde, para o cemitério. E aí alguém falou, a casa do coveiro está livre, e foi para lá que a gente foi, né? E eu conto, né, até numa publicação aqui do CISEB, que aí a gente saiu daquela para uma melhor. Que aí a gente vai para o cemitério e aí você começa com falar de vida num lugar de morte. Isso é desafiador. É olhar para as histórias daquelas pessoas que estão sepultadas ali. É um cemitério alemão. Então, jovens negros num cemitério alemão, Parelheiros. Em Parelheiros, chama Cemitério de Colônia. Então, jovens negros num cemitério alemão, jovens que não eram leitores, é uma história de 10 anos atrás. Eles queriam abrir a biblioteca da escola porque a biblioteca era o lugar mais silencioso, mais aconchegante, de melhor intimidade para paquerar, para conversar, longe das crianças pequenas. E aí, com esses jovens, a gente começa a construir um caminho do ser leitor. Então, a biblioteca de hoje é essa biblioteca que faz do espaço um espaço de encontro, um espaço de conversa, um espaço que não é só para quem é leitor, é também para quem não é leitor, né? A biblioteca ela precisa ser esse espaço de aproximação com as histórias, é um espaço para ouvir causos. Lá os meninos fazem o sarau do terror, né? Porque aí a gente vai aproveitando. Na unidade de saúde, pílulas de leitura. No cemitério, sarau do terror. Porque um monte de gente começa a falar, mas vocês estão doidos, né? O que vocês vão fazer dentro de um cemitério? Né? Tinha uma das meninas falava assim, mas eu não vou, mas nem morta. A gente falava, tem que ir viva, amor. Morta a gente vai, está garantido. Né? O negócio é como é que a gente vai vivo para lá. Então, quando esses meninos começam a organizar o sarau do terror para discutir, a gente tem vergonha ou orgulho de estar aqui? Esse foi o começo da história. E aí a gente fala, a gente não tem que ter vergonha. A gente tem que ter orgulho, a gente está ocupando o último espaço que sobrou dentro desse bairro para fazer uma biblioteca. E aí, dentro do Sarau do Terror, tem um momento, tem uma cadeira que chama Eu Juro Que Eu Vi. Porque tem todos os contos de terror, né? Então a gente tem toda a literatura e tem os contos da comunidade. Então também quem não é leitor tem história para contar. Então ele senta lá na cadeira e conta, eu juro que eu vi, e aí tem cada coisa que já aconteceu lá em Parelheiros, e isso vai juntando gente, encontros que chegam a ter 200 pessoas conversando sobre medo, sobre morte, né? Os temas são vários, cada ano tem um tema, a gente já conversou sobre morte e medo, já conversou sobre os direitos do morto, se morto tem direito ou não. Né? Um morto que, na sua trajetória, fez uma escolha religiosa
Ele era de uma família evangélica e um dia ele muda e faz uma escolha pelas as religiões de matriz africana. Quando ele morre, o corpo é da família. A família tem o direito de enterrar sobre os seus valores ou sobre os valores da que a pessoa tinha em vida? Então, essa foi uma das conversas. Os meninos fazem umas conversas cabeças lá dentro. Qual é a concepção que as religiões têm sobre a morte? Aí chamaram padre, mãe de santo, uma pessoa zen budista e uma pessoa que não acredita em nada além do que ela vê. E cada um foi falar sobre a concepção de morte. Então, uma biblioteca que é para todas, para todos e para todes. Cada um encontra o seu lugar ali dentro para poder fazer as conversas. Então, essa biblioteca para hoje é uma biblioteca que precisa ter um jeito, tem que ser casa. E a nossa, ela tem esse jeito de casa também. Né? Aqui, quando a gente chega, tem gente sentada, espalhada pelos lugares. A nossa tem 2 salinhas, uma cozinha, uma varanda e um jardim. É uma biblioteca que está dentro de uma área de proteção ambiental. Então a gente construiu muito espaço do lado de fora, até porque a casinha era bem modesta, é uma casinha pequena. Então do lado de fora tem esse jardim, tem um banco circular de adobe, com uma flor que sempre tinham contado para a gente construiu, fez uma cobertura, né, um sombrite, e se colocou uma flor lá, uma trepadeira, e aí tinham falado para a gente que era um maracujá do mato. E aí descobrimos essa semana que não é um maracujá do mato, é uma trepadeira que tem um nome de tumbéria. Até isso tem a ver com cemitério. E a gente não sabia, por pura intuição. E é uma trepadeira que dá flores. E é uma delícia ficar sentada ali embaixo em roda, conferindo o mesmo valor para as palavras de quem fala. Ali, quando chegam escritores, você está convidadíssimo, é longe, mas a gente leva, dá almoço e traz de volta, se você topar. E às vezes rola algum prolabore também, a gente consegue. Você vai, ó. Ai! Porque então, biblioteca comunitária. Mas a gente gosta de pagar. Tem uma coisa que a gente faz que é muito importante, assim, qualquer projeto que a gente escreve tem recurso para comprar livro. Porque a gente entendeu que se a gente não comprar livro, as pessoas vão parar de escrever. Principalmente os nossos autores periféricos, que foram pegos por esse desejo da escrita, por esse desejo de colocar no papel o que sente, o que vê, o que sonha. Se a gente não comprar os livros, como é que as pessoas vão viver, vão acabar parando de escrever? Então, uma coisa que a gente sempre faz, mesmo se a gente não consegue pagar o prolabore, é comprar livro. Isso a gente está sempre garantido, mas a gente trata bem os autores. E aí a gente leva lá para o nosso banquinho de adobe e ali, naquele momento, a palavra de cada um tem o mesmo valor. Então essa biblioteca do hoje, ela precisa ter mais rodas, né? A gente tem que não ter medo de reinventar a roda. De ter roda e ali você é escritor, você é o menino, você é a mãe do menino, está todo mundo lá. Se a gente está ali é porque a gente faz parte dessa família literária. E aí todo mundo lá conversa, pergunta. Aí já tiveram lá Luiz Rufato, Oswaldo de Camargo, o Rogério Pereira. A gente vai chamando todo mundo que a gente conhece. A gente fala, vamos ali em Parelheiros. Ali às vezes demora 1h30, 2 horas. Mas, né, Pierre? Pierre já teve, é dos que foram ali. E foi assim que a gente conseguiu construir uma história dentro dessa cidade, de nos aproximar, né, de entender que a cidade ela pertence a cada um, cada uma de nós. Né? A gente quer a biblioteca no nosso bairro, mas a gente quer chegar aqui também. A gente quer ir para a biblioteca Vila Lobo. A gente quer que esses meninos e meninas possam circular em cada canto dessa cidade, que é isso que eu estou estudando no mestrado, é como é que a literatura nos permitiu sair do lugar.
a gente viajou e viaja nas metáforas, nos textos, mas também a gente conseguiu colocar os nossos corpos no território. A gente começou a sair para contar a história dessa biblioteca, para encontrar com os autores. E aí, lá dentro da biblioteca, tem uma estante importantíssima que os meninos criaram, que chama Esse, Essa, a gente conhece. Porque o pessoal achava que todo escritor estava morto. Matavam vocês antes do tempo. Achava que escrever, né, era um negócio tão nobre. Não, que só pode morrer. Não deve ter gente normal que escreve coisa bonita. Não deve ter gente viva que escreve. Então, e quando se coloca lá, esse a gente conhece, esse é um jeito de valorizar aquela comunidade, de dizer, tem autores que se preocupam, que se interessam e que sabem que a gente existe, e a gente vai atrás deles e eles vêm atrás da gente. Então, isso é falar dessa biblioteca hoje, né? Essa biblioteca de hoje, essa biblioteca do encontro. Essa biblioteca que quebra as hierarquias, e a gente tem visto, né, nas bibliotecas públicas e nas comunitárias, as estantes que vão do chão até o teto. Né? As que vão até o teto servem para a gente do meu tamanho. As crianças pequenas, elas têm que ter autonomia para pegar o livro. E aí tem gente que perguntava, né? Ainda bem que hoje já nem perguntam mais. Ah, mas aí se a criança alcança, ela pode pegar qualquer livro? Então a gente trabalha com essa ideia que não tem livro proibido. O que a gente precisa é discutir, o que você falou, sobre os livros que estão aí. Então uma criança que pega aquele livro e que tem um mediador, a mediadora, para conversar com ela, qual o problema? Que problema tem isso? Então não dá, né? A gente não faz pacto com as censuras a livros. Então, todos os livros que nós criticamos, porque tem livro que a gente fala, puxa vida, olha, o jeito que falou da gente nesse livro não é o que a gente gosta. A gente encontra livros, né, que falam de nós, mulheres negras, estou vendo aqui as meninas das bibliotecas, tem livros que falam da gente de um jeito, né, colocando como se a nossa história como mulheres negras fosse uma história que parou na situação da escravidão, sem lembrar que nós fomos escravizadas. Ninguém nasceu escravo. Né? Ser escravizada implica colocar também o outro dentro dessa história. Então tem livros que a gente fala, não serve para a gente esse jeito que está colocado. Aí o que a gente faz? Discute o livro, lê o livro, que tem que criticar o que a gente lê. Né? Senão o que a gente está fazendo? É fake news, esse pessoal que sai discutindo coisa que não leu, que nunca viu, e aí a gente lê as nossas. Então, na nossa biblioteca, estão lá em destaques as pretas em retrato e as autoras negras. Ah, por que dá esse destaque? Porque são as menos lidas. São as que menos têm acesso às publicações. Então, quando uma pessoa chega lá na biblioteca e vê aquele monte de autoras negras, as fotos delas lá, fala, mas tem tudo isso de preta que escreve? Tem. Quando tem lá a imagem do Olívio Jecupé, que é um indígena escritor de lá de Parelheiros, Daniel Munduruku, então sabe, olha, tem gente da gente que escreve, isso dá, né, uma força tão grande, porque você se dá conta que você não é só objeto das pesquisas e das escritas dos outros. A gente é sujeito dessa história que está sendo, né, como diria Paulo Freire, de uma história que está sendo, que está acontecendo e que a gente faz parte dela. Tem ainda um tempinho, né, Amanda? E aí, pensar nessa biblioteca que é para todos, uma coisa que a gente tem feito aí, muito importante, é fazer encontros em bibliotecas. Eu também encho essas meninas, Giovana, o Pierre, perguntando, dá para fazer tal encontro aí na biblioteca? Porque a gente acredita que a biblioteca é o espaço mais democrático que a gente tem no nosso país. Tanto faz se você tem religião e qual é a sua religião. Tanto faz se você tem endereço. Eu acho que aqui ainda também, se você não tem endereço, você pode vir e pegar livro. E isso é uma conquista. Se você tem endereço ou não, qual é a sua idade, se você tem mãe ou não. Então, se você poder entrar nesse espaço em que você pode encontrar pessoas diferentes de você, como esse vídeo lindo
que vocês fizeram dos interagentes da biblioteca falando sobre a biblioteca, né? Esse termo interagente foi o termo que foi escolhido nessa pesquisa da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, porque a gente falou, quem vai na biblioteca, ele não é um usuário, ele não está fazendo uso da biblioteca, ele não é só um leitor, porque também se ele não sabe ler um livro, ele pode estar aqui e se sentir acolhido. Ele é alguém que interage com o espaço, com as pessoas, com as palavras. Então a gente mudou na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias o termo e a gente chama agora de interagentes, que são gentes que mexem com a gente também. Cada encontro que a gente tem com as pessoas na biblioteca, a gente também está mudando. E aí nós temos sempre feito isso, de ocupar as bibliotecas, uma das nossas ações, que chama os leitores urbanos. Os leitores urbanos, nós saímos de todas as nossas bibliotecas comunitárias aqui de São Paulo, Guarulhos, Mauá, e a gente vem se encontrar numa biblioteca pública para ler um livro juntos e conversar sobre eles. Então, isso, fazer os jovens frequentarem as bibliotecas e descobrir que a biblioteca é um lugar seguro, né? Eu estou vendo aqui o meu amigo Otávio, né, do Rio, que veio para cá. O Otávio, a gente esteve numa mesa na Bienal e no Rio de Janeiro, e ele estava contando o que aconteceu num dia de tiroteio enorme que teve num dos morros, e qual foi o lugar seguro para proteger as crianças? A biblioteca. A biblioteca não foi atacada e quem está lá dentro se sente protegido. Então essa biblioteca para todos tem que ser uma biblioteca que não faz asepsia de pessoas, né? Não fica escolhendo quem é que pode entrar, quem é que não pode. Qualquer um tem que entrar numa biblioteca, conseguir sentar, respirar e falar, nossa, aqui ninguém vai me chamar e falar, o que você está fazendo aqui? E aí nós temos feito também um movimento das pessoas frequentarem as bibliotecas universitárias. As bibliotecas universitárias podem ser uma porta de entrada para a universidade. A USP Leste, que é onde eu estou fazendo meu mestrado, fica no Jardim Queralux, lá no Quera, e muitas meninas não sabiam, nós estamos lá numa ação, eu e meu orientador, que chama Veias Poéticas do Queralux, que é encontrar onde é que está a poesia dentro desse bairro. Porque não dá para olhar para os bairros periféricos como lugar de fartura, né? Que farta tudo. Então a gente falou, onde é que está a poesia aqui desse lugar? E nós fizemos participamos lá de um pedido de bolsas, uma bolsa de R$ 100 que essas meninas recebem para encontrar a poesia dentro do bairro. E nenhuma delas tem computador, e a gente falou, usa o computador da biblioteca, da faculdade, porque elas moram no bairro. Será que pode? Aí a gente foi, levou, apresentou o bibliotecário recebeu, e essas meninas não iam. Aí a gente sentou outro dia para conversar, ela falou, olha, é tão estranho, a gente entra, e a sensação que a gente tem é que alguém vai bater no nosso ombro e falar, menina, o que você está fazendo aqui? E a gente falou, olha, ninguém vai fazer isso. Então tem que ter coragem. Tem que ter coragem de fazer esse movimento, de chegar, de cumprimentar. Vocês vão fazer isso suando no começo, até o dia que esse caminho fica normal, né? Como esses 7 quilômetros do táxi até chegar aqui, né? Faz bastante para ver, né? E fica normal. E aí hoje dá uma alegria muito grande saber que essas meninas estão entrando dentro da universidade, frequentando a biblioteca e lá perguntando, como que eu faço para estudar aqui? E fazer isso virar um projeto. Então, essa biblioteca do hoje tem que ser essa biblioteca que também vai atrás, chamar as pessoas para vir conhecer. Não adianta só a gente estar com a porta aberta, né? É igual, senão vira aquela coisa, né, de falar, passa lá em casa. Passa lá em casa quando? Né? Aí eu preciso falar, olha, vem lá em casa, vai ter um pãozinho de queijo, estou te esperando, vem em casa dia tal para a gente papear. Então a programação que a biblioteca faz, ela é importantíssima para ela ser para todas, para todos e para todes. Então como é que as pessoas são convidadas para realizar
as suas agendas, as suas programações dentro das bibliotecas que existem. Então, nós, das bibliotecas comunitárias, temos feito isso direto. A gente vive cutucando as bibliotecas públicas, estaduais, municipais, as bibliotecas do SESC. A gente tem pedido, às vezes a gente chega, né? Em dezembro a gente queria fazer o nosso amigo livro. Então, o pessoal adora, né, essa história do amigo secreto, aí o nosso jeito foi fazer o amigo livro, que é esse jeito de trocar livros entre nós. E decidimos muito em cima da hora, aí não dava para encaixar nas programações de biblioteca. Então a gente simplesmente pegamos nossos livrinhos, fomos lá para o SESC 24 de Maio, sentamos lá naquele espaço que tem o espelho d'água, né, aquela biblioteca, aquele espaço lindo, e fizemos ali a nossa leitura de Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Conversamos sobre o conto A Gente Combinamos de Não Morrer, porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo o nosso voto pela vida, pela nossa e pela dos outros, e depois trocamos nossos livros. Então, esse movimento, né, de levar as pessoas, levar os jovens para as bibliotecas, tem sido esse jeito de desenhar a biblioteca do futuro. Né? Uma biblioteca que a gente vai circular por elas como a gente circula pelas ruas. Né? Eu tive em Medellín e eu fiquei tão encantada em ver aquelas bibliotecas que estão lá, né, no bairro, com escadas passando pelo meio. Né? A escada passa no meio da biblioteca, você está indo comprar pão e atravessa a biblioteca. Então, é esse tipo de biblioteca que é a do futuro, né? Uma biblioteca que ela está no caminho, ela é uma continuidade da rua. E aí, para finalizar, né, a gente se empolga quando pega o microfone, vou contar um pouco a última experiência que nós fizemos, experiência no sentido de vivência, não de experimentação, de vivência com jovens, leitura e bibliotecas. Em 2018, né, nós estávamos todos aqui no Brasil, e também quem ama o Brasil, em ponto quase de desespero, né, em ponto de bala. Tivemos aí amigos e amigas tendo mortes súbitas por não aguentar o que estava acontecendo no país. Eu fiz parte das que não tinha nem mais sono, de ver onde é que as coisas estavam chegando. E chegou um dia que um dos jovens da biblioteca me perguntou assim: Bel, mas o que a gente vai fazer se esse presidente acéfalo ganhar? O que a gente vai fazer? E diante olhando o desespero daquele menino, né, tão mais jovem que eu, né, tão menino, eu falei, eu não posso ser um canal de desesperança. O que a gente fez da nossa história inteira? Nós que viemos de histórias de escravização, o que a gente fez o tempo todo? Foi apostar na vida, foi enfrentar. E aí eu falei para ele, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a coisa que a gente mais sabe fazer. Ler, conversar sobre o que a gente lê e contar para os outros o que a gente leu. E aí, nesse momento de desespero, a gente começou a ver como que a gente vai fazer isso. E eu estava num lugar, soube que tinha uma possibilidade na comunidade europeia de apoiar projetos que trabalham com direitos humanos. E é o que eu faço nos últimos 40 anos aí da minha vida. O que eu fiz foi trabalhar com direitos humanos. E eu falei, nós vamos propor um projeto de literatura e direitos humanos. E aí conversei com essa pessoa do consulado da Alemanha, ele falou, Bel, impossível, porque o edital fecha em 15 dias e tem que ir em alemão ou em inglês. Eu não entendo nenhuma das duas línguas. O único alemão que eu tenho é o meu marido. Falei, não dá, e ele não entende nada de literatura e não tinha condições de traduzir, mas ele conhece gente que podia ajudar. Aí mandamos uma geral. Gente, quem é que tem tempo para traduzir um projeto? Pode ser para o alemão e para o inglês. E aí o que a gente fez, eu virei à noite com outras pessoas, escrevendo um projeto que pudesse ter recursos que a gente queria. Comprar livros, conseguir pagar alguma coisinha para alguns autores
e ter transporte para esses meninos se encontrarem. Porque não é fácil ter R$ 9 para chegar às bibliotecas, né? Porque depois que mudou a questão do passe, os meninos e meninas só têm o dinheiro para ir para a escola e voltar. Eles não têm mais o recurso para frequentar a biblioteca, para ir para cinema, para ir para o teatro, né? Então, não é o Pierre que está falando, não demitam o Pierre, sou eu que estou falando sobre isso. É, né? Uma crítica a essas mudanças que impedem o acesso à cultura. E aí nós conseguimos, em 15 dias, montar esse projeto, um monte de documento para traduzir, e de mais de 200 projetos do mundo, o nosso foi um projeto selecionado. E isso foi muito bonito, né? O que consistiu esse projeto? Nós convidamos 5 autores e autoras e mediadores de leitura, e cada um tinha que indicar 10 livros que nos ajudariam a atravessar esses 4 anos de desespero, porque a gente está contando que são só 4, e um já passou. E a gente queria 10 livros que nos ajudassem a entender esse tempo e a continuar esperançando. Só que tinha uma questão, cada autor, cada autora, tinham que indicar, metade das suas 10 indicações tinham que ser escritoras. Para alguns, a gente pediu que todos fossem autores negros ou indígenas, das 10 indicações, e que metade fossem mulheres. Nós tivemos 60 livros indicados, e aí nós conseguimos garantir nesse projeto que cada jovem recebia uma bolsa de R$ 600 para ler. O pessoal falava, não, está brincando, eles acharam que era pegadinha. Não, R$ 600 para ler? É, para ler. Porque a gente acredita que literatura, que ler liberta, que ler faz a gente encontrar outras oportunidades no mundo, aumenta o nosso repertório. Quando a gente se recusou a dar curso profissionalizante para atender um mercado de trabalho que achava que a gente devia ensinar os meninos a digitar, a trabalhar com os aplicativos, para eles conseguirem um emprego rápido, a gente apostou em montar a biblioteca e fazer literatura. Então a gente faz R$ 600 para ler, para encontrar lugares no mundo, os lugares que vocês quiserem. E a gente combinou, eles tinham que ler 9 páginas por dia. E nos encontrarmos a cada 15 dias, e aí conseguimos uma professora de português maravilhosa, a Celeste, que não é uma professora de gramática, a Maria Celeste é uma professora de encantamentos literários. Ela se encontrava com a gente a cada 15 dias para a gente conversar sobre o lido. E os meninos e meninas voltavam para casa e tinham que olhar como é que essa literatura pode virar uma literatura para mais gente. E para começar, a gente precisou escolher lá dos 60 livros, por onde a gente começaria. E eles não conheciam quase nenhum dos livros que estavam lá. E o jeito de começar foi analisar a capa, ler a sinopse, pelo título. E aí chegou no momento que eles foram procurando os livros que eles começariam, e eu coloquei um desafio. E se a gente começasse pelo livro mais estranho? Porque ler é nos dar a oportunidade do estranhamento. A gente não lê só para a gente se achar no livro. A gente se lê também para a gente encontrar o que é diferente da gente. E aí eles começaram a ver, não, aqui tem um livro muito esquisito. Uma coisa, Cidades Invisíveis. Isso é muito esquisito. Porque não pode existir uma cidade que não dá para a gente ver. Que Ítalo Calvino é esse? E a gente começou pelas Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Difícil, uma leitura difícil, uma coisa que eles nunca tinham lido um livro daquele tipo. Estou falando de meninos e meninas que têm a partir de 16 anos. E aí a gente começou a ler junto aquelas cartas, aquelas cidades, todas com nomes de mulheres. E aí depois eles voltaram para casa e tinham que fotografar as cidades invisíveis que a Avenida Paulista não conhece. E escrever sobre essas cidades invisíveis. E aí contar, ir para as redes sociais e contar o que estava acontecendo com eles. E aí um professor, uma das meninas, tira uma foto dela lá num parque em Campo Limpo, e ela no Capão Redondo, e ela fala, tô eu aqui com Calvino,
numa relação de aproximação. A gente está aqui tentando se entender. E aí o professor entra no Instagram dela e fala assim: desde quando você lê Ítalo Calvino? Ela fala: desde quando o apresentaram para mim. Eu estou descobrindo, professor. Ele falou: é o meu autor preferido. E professor e aluna começam a falar sobre livros. É para isso que é a literatura, né? Para produzir esses encontros, esses encantos. Esses meninos e meninas se encontraram depois com Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor, passaram uma tarde conversando com Ana Maria, que escreveu um livro de quase 1000 páginas. Em breve vão se encontrar com a Ana Paula Maia, uma premiada aqui, né, pelo Prêmio de Literatura, pela sua obra Assim na Terra como Embaixo da Terra, que são meninos e meninas que estão procurando fazer o que essa biblioteca fez, né? Não repetir em cima da terra a história que está embaixo da terra, né? Como é que a gente muda a história que está aqui em cima? E aí todo projeto tem que ter um relatório final, que poderia ser um relatório escrito por nós, né, os formadores, quem concebeu o projeto. E aí a gente colocou o desafio para esses meninos e meninas. E se a gente fizesse um relatório de um jeito que mais pessoas pudessem entender a história que a gente viveu esse ano? Como é que a gente pode fazer isso? Eles estavam já fazendo resenha para a revista Emília, conseguiram publicar na 451 uma das resenhas dos livros que eles leram. E aí a gente falou: olha, tem a revista A Viração. A Viração é do Comunicação, uma revista escrita por jovens. E se a gente conseguisse colocar lá o que a gente viveu durante esse ano? E aí eles fizeram, foi uma pena não conseguir trazer para cá, mas a gente vai mandar para todas as bibliotecas de São Paulo. Eles fizeram um especial Literatura e Direitos Humanos. Eles fizeram uma revista relatório, uma revista que vai chegar na mão de 3.000 pessoas, principalmente jovens. Eles saíram a semana passada com a revista, acabou de chegar, cada um com 10 exemplares da revista, não vendo a hora de mostrar em casa, de mostrar para os professores, de mostrar para os colegas que eles escreveram a história de um projeto que foi feito de forma coletiva. Então, aqui na revista, eles organizaram as sessões. Então, uma delas, a gente participou de um evento sobre a queda do Muro de Berlim. E naquelas perguntas inocentes, né, que quem não sabe, às vezes, o que está acontecendo faz, um deles perguntou: mas o muro de Berlim caiu por quê? Terremoto? Aí alguém contou: não, foi derrubado. Então, os muros não caem sozinhos. Os muros precisam de vontade, de desejo, de gente que vai lá e derruba. E aí a gente fez uma ação lá na Casa das Rosas, no dia da derrubada do Muro de Berlim, com um microfone aberto, chamando as pessoas para contarem qual foi o livro que te ajudou a derrubar um muro. Qual livro te ajudou a sair de algo que te separava de um todos que você não conhecia? Então a revista começa com qual livro te ajudou a derrubar um muro. E aí tem pessoas que participaram daquele dia e eles colocam. Depois tem toda uma ideia falando por que a literatura nos ajuda a pensar nos direitos humanos. Tem uma parte que eles chamam de No Escurinho do Cinema, filmes, livros que viraram filmes. E eles falam: não tenha vergonha de começar a ler um livro porque você viu lá na sua série e gostou. Muitos de nós começou assim. Alguém contou para a gente que aquele filme tinha um livro por trás. E aí a gente começou a ler. Tem uma parte que eles fizeram: se essa capa fosse minha. Porque eu trabalhei muito com essa ideia de que o nosso corpo ativa o território. Então tem uma ação que é eles lerem. Abrir o livro onde eles estiverem. Nós aqui, que somos leitores e leitoras, o que acontece quando a gente está num lugar que a gente vê um livro aberto? Né? A gente faz alongamento de pescoço.
que a gente não vê a hora de saber o que aquela pessoa está lendo. Né? A gente não aguenta, porque nós somos leitores e leitoras. Então, essa foi uma provocação que a gente fez para os meninos e meninas. Comecem a abrir livro nos lugares em que vocês andam. Isso ajuda a despertar a curiosidade, que alguém fica pensando, o que acontece que essa pessoa não tira tanta coisa acontecendo ali fora? Né? Você tem aí, né, o chileno que levanta, vai para lá, vem, tanta coisa acontecendo e o cara grudado no livro. Né? Então, assim, por quê? Que história é essa? Isso desperta, isso é um jeito de formar, de empolgar leitores e leitoras. E nessa ideia do corpo que ativa o território, 3 meninas decidiram fazer uma sessão de fotos se essa capa fosse minha. Como meu corpo desenharia essa capa? E aí elas pegam um defeito de cor, pegam o livro Sejamos Todas Feministas e refazem a capa com o corpo delas. Então, agora eu vou terminar mesmo, Amanda. Então, essa é a ideia. Né? Então, a biblioteca do hoje é uma biblioteca que vai dialogando com todas essas linguagens. É uma biblioteca que faz de forma coletiva. Né? É uma biblioteca que fala a gente, que fala nós. Né? Essa biblioteca que consegue, né, trazer para esse nós cada vez mais um. E é a biblioteca que não fala só passa lá em casa. Ela marca o dia, marca a hora, visita a casa do outro, pega na mão e traz para comer pãozinho de queijo e Carolina. É isso. Obrigada, gente.